Meus irmãos, graça e paz, bom dia, que a presença do Senhor possa estar invadindo o seu lar, a sua casa, e em especial o teu coração. Hoje o nosso devocional se encontra no capítulo 45 de Isaías. Nós começamos a meditar nesse capítulo, e esse capítulo é interessante, sempre falo isso, né? Sempre falamos que os capítulos são interessante porque realmente cada um vai trazendo uma particularidade, e isso vai nos trazendo algumas questões, vai nos levando a conhecer um pouco mais de Deus, e creio que isso é muito interessante. Isso é algo que a gente precisa realmente parar para pensar nesse Deus, né? De conhecer a Deus. Então cada capítulo, cada texto que nós lemos nos leva a conhecer mais do Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 40 no capítulo 44, né, que o Senhor, né, vimos ontem, né, no capítulo 44, que o Senhor age, que o Senhor move, e ele encerra o capítulo 44 falando de Ciro, falando de como Ciro agiria, de como Deus moveria, né, em toda a questão de Ciro. E ele entra então no capítulo 45 já trazendo isso, diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem toma pela mão direita para abater as nações antes a sua face. Uma das maiores questões que existe aqui, que todos param para estudar, é a respeito disso. Ciro era pagão. Ciro não era do povo de Israel. Ciro era um assírio, né? Não era ninguém ali, não cria em Deus, não acreditava em Deus, não adorava o Senhor, mas Deus o chama de ungido. Como pode Deus ungir alguém que não é do seu povo, alguém que não crê? Aqui nós vamos ver mais uma vez uma face de Deus, que Deus não tem limite. Quando nós falamos o povo de Deus, nós queremos determinar aqueles que servem ao Senhor. Nós queremos dominar aqueles que buscam o Senhor. Mas quando nós paramos para olhar como um todo, todos são povos de Deus. Todos pertencem ao Senhor. Todos são de Deus. Tanto aqueles que podem por algum motivo estar criando hoje, causando uma grande violência, fazendo uma atrocidade, sendo cruel, ele também pertence a Deus. Isso nos leva a entender que todos os dias estarão diante do Senhor para prestar conta, como homens e mulheres, né, de Deus. De Deus eu quero dizer que pertencem ao Senhor, não homens e mulheres de Deus que fazem a vontade de Deus. Então existe uma situação de pertencer a Deus e de ser criação de Deus, e de ser de Deus. E em qual lado nós estamos? Nós somos de Deus, pertencemos a Ele, porque entendemos quem Ele é, entendemos que Ele é o nosso Senhor, ou somos dele simplesmente porque Ele nos criou? E aqui, todos aqueles a qual Deus criou, está debaixo da sua autoridade, está debaixo das tuas mãos, e Deus usa. Deus vai usar. Deus usa o seu povo, Deus usa a sua nação, Deus usa a sua criação. Eu não quero ser usado por Deus, irmãos, simplesmente como criação de Deus. Eu quero ser usado por Deus como instrumento dele, como realmente alguém que me coloquei à disposição para ser usado. E aqui Ciro, ele está nada mais, nada menos do que a criação de Deus, aquilo que Deus criou, e Deus vai usar para o seu fim, para o seu propósito. Tanto que quando nós chegamos no versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conhece. Falando de Ciro. O que nós percebemos, continuando no versículo 6, diz: para que saibas até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. A gente percebe aqui um Deus de oportunidade, um Deus criador, que criou todas as coisas, mas um Deus também que dá oportunidade. A ideia que nos dá aqui, o que o texto quer dizer, que Deus deu oportunidade até mesmo Ciro, para que ele reconhecesse a Deus, para que ele reconhecesse o Senhor. Então nós pensamos assim, toda a criação, Deus dá oportunidade para que essa criação, falando dos seres humanos, de conhecer a Deus, de crer em Deus. Tanto que quando nós falamos do julgamento, ninguém vai poder dizer: ah, não, mas peraí, ninguém me falou, ninguém. Serão aqueles que serão julgados porque não falaram, conheceram a Deus e não falaram, e vão ser julgados também aqueles que ouviram,
que Deus levantou alguém para falar, ouviram do Senhor, mas não quiseram ouvir. E aqui nós vemos que Deus dá a oportunidade de Ciro conhecer a sua grandeza, dizendo, olha, eu sou o Senhor. Pode buscar do nascente ao poente, eu sou Deus, não há outro. E o Senhor ainda enfatiza isso no versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Percebe Deus se apresentando a Ciro, Deus deixando claramente quem ele é. E quando nós partimos para o final desse capítulo, o Senhor vai questionar a respeito da idolatria, para que as pessoas afastem da idolatria. Tanto que o versículo 22 ele chama, olha para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Percebe Deus chamando, Deus diz, ó, deixa a idolatria, deixa isso que não é Deus, que não vai poder fazer nada e volte para mim o Senhor. O versículo 23 diz, porque por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Como nós nos dobraremos diante do Senhor? Reconhecendo a sua grandeza de quem nós servimos, como uma forma de reverência a Ele, sabendo que Ele é o nosso Senhor? Ou nos dobraremos diante dEle com medo, sabendo agora, reconhecendo depois de tudo, que Ele é Deus? Versículo 25 encerra, mas o Senhor será justificado, todos os descendentes de Israel, e nele se gloriará. A nossa glória está no Senhor. Então, meus irmãos, Deus vai usar quem Ele quer. Ele usa a sua criação, usa os seus filhos. Ele usa aqueles que ainda não creram nele, mas Ele usa também os seus filhos. Deus usa todos, porque nele está todo o poder, nele consiste toda a autoridade. Então, o Senhor vai usar pessoas para nos abençoar. Mas nós não podemos ser simplesmente esse tipo de instrumento. Eu preciso ser um instrumento que está afinado na mão de Deus, que deseja, que busca ser usado pelo Senhor a cada dia. Que esse texto abençoe teu coração, que esse texto fale contigo. No nome do Senhor Jesus, abençoe a todos.